Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a todos que possam ficar em pé. Estamos aqui em mais uma noite, uma sexta-feira. Muitos falam sexta-feira santa, né? Mas para nós todos os dias é dia de lembrar do nosso Salvador. Amém? Eu convido a todos a abrir nossas Bíblias em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia nos fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu único Filho, foi por quê? Por amor, amor à nossa vida, amor à vida dos nossos familiares, das pessoas, de todos aqui na terra. Ele deu o seu Filho unigênito, para que possamos juntos herdar a terra prometida, que é o céu, e eternamente morar junto com Deus. Amém? Então, o maior privilégio que nós tivemos é o amor de Deus. É de tal maneira que Ele amou, não tem como medir, não tem como mensurar esse amor. Esse amor é por você, e você está aqui nessa noite, com esse privilégio de poder adorar ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, primeiramente te agradecemos pela morte de Cristo na cruz, porque o Senhor ali nos resgatou, tirou o nosso pecado e nos deu condição para que possamos estar aqui, para te adorar, para te engrandecer e para dizer que o Senhor é o único da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem resgatado vidas e vai continuar resgatando vidas através de cada um que aqui está. Venha abençoar, ó Pai querido, esse culto desta noite. Eu creio, Pai, que o Teu Espírito Santo já está se movendo desde o início, para que possamos sair daqui diferente de como entramos. Sair daqui, ó Pai, com a missão, Pai querido, de pregar o Evangelho, de falar do Teu Filho amado. E cremos, ó Pai, que o sangue de Cristo vai resgatar vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Você pode aplaudir a Ele, porque tudo é para Ele. Aleluia! Nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, porque pela cruz hoje estamos aqui como salvos para Te louvar e Te adorar. Aleluia, aleluia, Senhor. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, da Sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai.
eu fui reconciliado. Você pode agradecer a Ele. Louve! Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou quebrantado do seu amor. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vamos cantar, vamos declarar o quanto digno é o nosso Pai. Vamos declarar e vamos agradecer a Ele. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus,
Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, tomou sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Porque Ele Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode declarar: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus. Ele não está naquela cruz? Que vivo está. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Você pode agradecer a Ele. Você pode agradecer a Ele. Ele não está naquela cruz. Ele ressuscitou. E foi esse amor que nos trouxe até aqui, a presença dEle. Aleluia, aleluia. Oh, oh, oh. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim.
teu amor lutou por mim. Ele luta até hoje por você. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa a 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Oh, que deixa não posso comprá-lo. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Não há barreiras para esse amor. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa a 99 só pra me encontrar. Posso encontrá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, oh, impressionante. Oh, que deixa oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Você tem valor para Ele. Você é amado do Pai. Ele deixa tudo por você. E nesta noite nós queremos entregar a Ti, ó Pai. Nós queremos Te pedir mais e mais de Ti, Senhor. Que a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor imerecido, Pai, venha se derramar sobre as nossas vidas.
Você pode fechar os teus olhos, falar: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Eu quero, Pai, que o Senhor derrame o Seu amor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Porque o mundo precisa de mais de Ti, Senhor. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Oh, aleluia. Mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua paz. Mais de Ti, mais da Tua luz, mais de Ti, Jesus. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua paz. Mais de Ti, mais da Tua luz, mais de Ti, Jesus. Cordeiro Santo, vindo dos céus, leva-me ao Teu encontro, além do véu. Enche os meus lábios do Teu louvor. Quero ser adorador. Meu desejo é conhecer-Te mais. Mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua paz. Mais de Ti, mais da Tua luz, mais de Ti, Jesus. Pai, nós te agradecemos por este momento tão especial, na Tua presença mais uma vez, como família, como igreja, como povo Seu. Que o Teu Espírito Santo possa nos marcar mais uma vez e que possamos desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o céu tem preparado para a terra, para cada um de nós, filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aplauda o Senhor. Pode sentar. Se puder abrir um pouquinho para mim aqui, Mateus, eu agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Espero que vocês estejam bem. Que bom estar aqui com você mais uma vez. Cada vez que nos juntamos como igreja, é uma oportunidade que Deus nos dá, uma oportunidade de olharmos para dentro de nós mesmos, fazermos uma avaliação de como temos caminhado nesta terra, se temos andado na sua presença, agradado o seu coração. É muito importante, cada vez que nós nos reunimos, ter esta reflexão. Precisamos fazer esta análise, esta introspecção. Nós precisamos buscar lá no nosso íntimo se somos realmente dele ou não. Vou repetir: se somos realmente dele ou não. Se aquilo que ele fez por nós na cruz surtiu algum efeito, se nos alcançou, se nos mudou, se nos transformou, porque a cruz, ela tem um reflexo eterno sobre a nossa vida. E hoje é um dia especial onde nós vamos falar um pouco mais da cruz e vamos trazer esta marca para a nossa vida. E é muito importante que você entenda aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração.
Antes eu gostaria de agradecer muito aos irmãos que foram hoje na Igreja Vida Triunfante, num evento promovido pelo Conselho de Pastores de Bragança Paulista, que são as 12 horas de adoração e oração. E a nossa igreja esteve lá das 4 às 5 horas da tarde. Estivemos lá orando, estivemos lá num momento muito especial. Eu quero agradecer a todos vocês que foram, aqueles que não puderam ir, eu agradeço a justificativa, e da próxima vez nós vamos estar juntos, em nome de Jesus, amém? E você que não ficou sabendo, nós fomos escalados e fomos só com o nosso grupo mesmo, de oração, alguns irmãos. O nosso grupo não está todo aqui, nós temos hoje a Júlia, que é da mídia, a Leise e a Nayara estão em Campinas, na gravação e no evento que está acontecendo do Diante do Trono, da Igreja Batista da Lagoinha. Então estão lá, se preparando, se enchendo da unção, para poder vir para cá e atear fogo em nós, amém? Aleluia! Glória a Deus. Por outro lado, o Diogo, ele está em treinamento em outra cidade. Um beijo no coração. Está aí já? Um beijo ao Diogo, que está em outra cidade. É rápido, né? Eu não sei se vocês conhecem aquele texto de Felipe. Ele está num lugar, de repente, ele é transladado para outro lugar. Assim, milagrosamente, é algo sobrenatural, né? Ele está no lugar, daqui a pouco ele aparece em outro lugar, né? E aparece lá do lado da carroça do eunuco. Então é assim mesmo, né? Então você estava lá, agora já está aqui. Mas pode nos ajudar aqui, ele não cantou não, né? Pode reforçar. A gente está precisando de reforço sempre, né? Se o teclado tivesse aqui, você já podia ter tocado, Cadê o teclado? Você chegou mais cedo, mais tarde? Tá vendo? Leva bronca já agora. Não, ele chegou agora. Então não tem muito o que fazer, né, filho? Mas quando é assim, né, se apresente, né, como um bom soldado. Eu sei que você faz isso. Deus abençoe. Mas enfim, quero agradecer a família Calegari sempre pelo agrado. Meu Deus do céu. Michele, como é que vai ser lá na frente? Eu espero assim que eu continue sendo muito abençoado por vocês. Oh, glória. É piada interior isso aqui. Não é que eu sempre, como pastor, eu sou honrado por eles. Eles me dão um ovo de Páscoa lá da Copenhagen, eu fico muito feliz, né? Então eu não ia falar nada, porque tem alguns irmãos que não estão muito libertos, fica com inveja da gente, fica depois, pastor, guarda um pedaço para mim. A Carol fez até assim, ai meu Deus do céu, eu não tenho inveja, eu não tenho. Tem gente que é muito transparente, né? Mas claro que não, a Carol é uma bênção de Deus. Mas tem irmão, Carol, que tem. Tem irmão que fala assim, para mim eu não ganho. Então às vezes eu não falo, né? Eu fico assim meio no ar, não é verdade, Lucas? Tem uns irmãos que ficam, oh Jesus da glória, um dia eu vou ser pastor. Um dia eu vou ser pastora, um dia eu também vou... Aleluia, glória a Deus. Mas eu espero que você entenda que o significado da Páscoa é cruz, mas se ganhar um ovinho de lambuja, é presente. Pastora Márcia ganhou, pastor? Oh, aleluia, glória a Deus. Nem que seja um tequinho, né? Se a gente pegar um tequinho de alguém, eu dou glória a Deus. Só que a gente não se contenta com pouco, ou não é? A gente quer bastante. Eu fui lá na Cris hoje à tarde, ela faz ovo, né? Amados do céu, é muito ovo de Páscoa. Eu vou te falar um negócio, aquelas formas de chocolate, de ninho, maracujá e não sei o quê. Meu Deus do céu. Você fica atacado, né? Você tem que se controlar. Mas glória a Deus, tá bom? Deus abençoe vocês pelo carinho de sempre.
Mas enfim, aleluia. O que mais que eu tenho que falar para agradecer aqui? Deixa eu ver aqui. Cadê ela? Ali, é aniversário dela. Parabéns para você nesta data querida, e que Deus te proteja, ilumine sua vida. Aleluia, parabéns, viu? Você é muito querida, muito amada, né? Que Deus possa, sim, te abençoar muito nessa jornada, nessa caminhada que você tem com Ele, tá bom? Que Ele realize os sonhos do seu coração. Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje? Vitinho, verdade, parabéns para você também, beijo, ó. Parabéns, hein? De presente você está liberado para voltar a frequentar o Ministério Infantil. Está liberado. Domingo vai ter lá uma coisa especial, né? Aí você vai poder já desfrutar da bênção, mas tem que se comportar, tá bom? Porque se você não se comportar, eu vou ter que mandar seu pai para o Ministério Infantil também. Aí ele vai ter que ficar lá no Ministério Infantil todo culto, entendeu? E eu vou vestir ele daquele personagem lá do Charlie, como é que chama daquela série famosa de TV não contava com a minha astúcia, é o Chaves. Aí tem um personagem lá, que a roupa cabe no ser, Charlie. Eu não sei o nome daquele personagem. Como chama? Não é o personagem. Como? Não, seu Barriga não. Nhonho! O irmão assiste o Chaves. Assiste. Mas não tinha aquela malícia que a gente vê por aí, né? Hoje está tudo muito achincalhado, né? Só a graça de Deus. Muito bem, vamos lá. Vamos sair da carne, vamos entrar no espírito. Mas é sério, eu brinco às vezes, né, a respeito disso. Os irmãos pensam que na igreja só tem gente convertida. Não tem, não. Não tem gente só convertida. Tem irmãos que eles ficam realmente, sabe, assim, tudo que você faz, nada está bom. Se você entra muito sério, é porque o pastor é sério. Se você brinca, por que o pastor brinca? Se o pastor brinca, não, o pastor eu acho que exagerou um pouco hoje. Se o pastor estica o louvor, por que o pastor esticou o louvor? Se o louvor é curto, por que o louvor é curto? Se o pastor não fala de finanças, o pastor tem que ensinar sobre finanças, tem que ensinar a igreja a ser próspera. Se o pastor ensina, não, o pastor exagera, o pastor é apelativo. Se o pastor de repente não canta, por que o pastor não canta? Se o pastor canta, pelo amor de Deus, pastor, para de cantar. É desse jeito, nada está bom. Se a pregação é curta, por que a pregação foi curta? Se a pregação é longa, pastor, demorou demais. Então, nós sabemos que as pessoas são assim. Aí nós precisamos nos moldar. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos um no Espírito Santo. Quando a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Pega o microfone, Diogo, faz o solo do teclado para mim. Assim, tim, 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 tim. Brincadeira. Onde que eu falei que é 1 Coríntios, né? Diogo, foi puxado o treinamento lá, Diogo? Descarregou 2 caminhões, o pessoal vai achar que você é peão. Não é, ele trabalha na humanitária e ele está sendo treinado para ser gerente. Agora casa. Quando a gente... Deus quer. Tem que ver se a noiva quer, né? A namorada quer, sei lá. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Como que isso é possível? Só pelo Espírito Santo.
vou tirar isso aqui que eu estou com calor. Obrigado, viu? Eu fui pregar numa igreja, era proibido tirar paletó, não podia pregar sem paletó, eu não sabia. Então eu me senti um herege naquele dia. Quando eu falei, amados, está muito quente, eu gostaria de pedir a permissão para os irmãos para tirar o paletó, e eu brinco, né? Eu falo com a permissão dos irmãos ou não, eu vou tirar. Porque o pastor presidente quase teve um infarto. Mas eu falei, irmãos, me desculpa, como eu não sou da igreja, não precisa não, viu? Não precisa não, pode sentar ali, filho. Descansa, você trabalhou muito. É brincadeira. Deixa eu arrumar isso aqui. O apóstolo orou hoje, eu vi lá de casa, orou bonito. Ele de óculos, não fica, o Daniel que é legal, não fica com cara de apóstolo? Eu acho que fica com cara de apóstolo. Apóstolo que sim. Desculpa aí, Fábio, eu estou meio engraçadinho hoje. A Fábio é a minha maior crítica. Eu sei, eu também amo você. Não, a Fábio, vou falar para você. Ela também ela é muito transparente, né? Ela tem aprovação, a recusa. Eu só olho para ela, eu já sei. Isso quando a Fabiana não cutuca, ela não cutuca a Fabiana. Então nós precisamos ser um no mesmo espírito, acabou. Aí não vai ter problema, um gosta do Palmeiras, outro gosta do Corinthians, um gosta do São Paulo, outro gosta do Botafogo. Não é? Falando nisso, o Rincon morreu com 55 anos de idade, muito triste, né, esse episódio. Ele que foi um esportista que se destacou, foi no Corinthians, né? Agora você faz piada, né? Tá certo. Mas fica aqui, né, as nossas condolências, né? Muito triste isso, né? Por isso, olha, gente, 55 anos, a gente costuma brincar que morreu moço, morreu menino. Por quê? Porque com 55 anos é muito cedo, é prematuro, né? Ainda está faltando alguma coisa no meu microfone, Marte. Eu não sei o que é. Vou virar um pouquinho para mim aqui. Então, isso vale para a gente, olhar para a nossa vida, a gente não sabe quanto tempo vai viver. Mas a gente precisa andar com Cristo sempre. Amém? Muito bem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo hoje, no livro de Lucas, no capítulo de número 23. Oi? Eu não li? Eu li. Não li? Eu li. Não estou ficando doido. Não estou ficando esclerosado. Não, eu li. Devemos ser um no Espírito, né? Sejamos um no mesmo pensamento, parecer, né? Já foi, né? Que bom que vocês estão como eu hoje. Beleza. Não, a menina lá, a Cris, ela tem um bombom lá, ela fala que é de licor, mas ela fala que só que é essência. Eu estou desconfiado que não é não. Não, eu estou achando, eu estou muito alegrinho hoje. Hã? Não, misericórdia. Ainda bem que, já pensou se tem uma polícia aí, pega o teste do bafômetro, entendeu? Pastor evangélico é detido, preso no bafômetro. Aí eu vou dizer, a culpa é Cristiane e do Márcio, prende os dois. Eu comi um bombonzinho, é porque é essência, tem o seu problema, mas o negócio, sei. Os irmãos estão muito carnais hoje. Vamos sair da carne, Senhor, oh Jesus. Vamos lá. Lucas capítulo 23, versículo de número 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso,
expirou. E o centurião, vendo que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Até aí. Pai querido, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Eu gostaria de ler novamente o versículo de número 48, para fazer menção de um aspecto aqui. E toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo. Ou seja, a execução por cruz era uma execução muito cruel. Era uma execução para servir de exemplo. Era algo extremamente violento. Era algo assim que parava a cidade, parava a vizinhança. Quando se tinha uma crucificação ou crucifixão, as pessoas se reuniam para assistir um espetáculo. Agora eu gostaria de falar para vocês, que antes deste espetáculo ser algo humano, foi algo preparado durante dezenas, centenas, milhares de anos, pelo próprio Deus. Eles estavam simplesmente cumprindo as profecias, cumprindo as escrituras. Ou seja, tudo aquilo que parecia ser um caos, tudo aquilo que parecia estar perdido, na verdade, o Senhor estava no controle de tudo. Deus estava no controle de tudo. Nós precisamos compreender que, com a queda do homem, Adão, lá no Jardim do Éden, por que a gente fala Adão? Porque Deus falou com ele. Porque ele recebeu de Deus a ordem para não tocar e nem comer do fruto. Ali estava um balizador da sua obediência, da sua lealdade, da sua fidelidade. No entanto, ele, seduzido, alguns dizem que ele foi enganado pela sua esposa Eva, mas alguns teólogos afirmam que não, que ele estava junto com ela, não sei em que circunstância, mas não estou aqui para fazer destaque desta parte, apenas menção. Então imagina que Adão peca, ele come do fruto, ele desobedece a Deus, ele comete autotraição e ele cai. Logo, toda descendência de Adão e de Eva nasceriam debaixo da sentença e do jugo do pecado. Como na época da escravidão, quando nascia uma criança, ela já nascia com uma sentença sobre ela. Aquela criança era escrava. Ainda bebê, ela não tinha como exercer trabalhos pesados, trabalhos manuais, trabalhos escravos. Mas aquela criança já tinha uma sentença sobre ela, de que ela era escrava, e que crescendo exerceria o ofício de escravo. Note, a criança era inocente, mas ela nascia debaixo desta sentença e debaixo deste jugo. Por quê? Porque os pais eram escravos. Do mesmo jeito, para você entender, quando um ser humano nasce,
por conta de pais escravos, Adão e Eva. Logo, o descendente, o filho de Adão e Eva, somos escravos. Existe uma sentença, um jugo de escravidão sobre a humanidade, porque os nossos pais são Adão e Eva, descendemos de Adão e Eva, eles foram os primeiros a habitar a terra. Agora, nós olhamos para a Bíblia, nós somos criacionistas, nós não cremos na teoria de Darwin, não somos evolucionistas, nós não cremos que o homem veio de uma ameba e que a ameba por si só evoluiu e chegou no que chegou. Nós cremos que existe um ser superior orquestrando todas as coisas. Então, a palavra diz que por um homem o pecado entrou no mundo, mas por um homem o pecado saiu do mundo. Por um homem Adão entrou no mundo, por um homem Jesus saiu do mundo. Aí você precisa compreender que quando nós falamos de Páscoa, nós vamos falar de Pessá, nós vamos falar de passagem, nós vamos falar da saída do povo hebreu do Egito. Ali eles celebraram uma Páscoa, apontando para a verdadeira Páscoa, que seria a morte do Cordeiro Santo. Jesus seria o Cordeiro imolado, aquele que daria sua vida por nós, morrendo a nossa morte. A cruz passaria a ser um altar, onde ali ele seria moído e transpassado pelas nossas iniquidades, transgressões e pecado. Note que não dava para Jesus não vir. Existia um plano santo e divino que enviaria Jesus como Filho de Deus em um determinado tempo para a terra, e ele morreria no nosso lugar, ele pagaria a nossa conta, a nossa dívida, que seria impagável. Nós, humanamente falando, estávamos condenados ao inferno, estávamos condenados à perdição, à condenação eterna. Mas Deus, no seu infinito amor, não fez o homem para ir para o inferno. Deus fez o homem para ir para o céu e habitar com ele eternamente. Este foi o sonho de Deus, o plano original. Mas Deus deu ao homem a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, e ele escolheu em desobedecer, pecar, cair. As escolhas são nossas, as consequências são reais. A serpente no jardim do Éden disse: foi assim que Deus falou. A mulher não deveria estar ali rodeando a árvore. O jardim era grande, ela não deveria passar nem perto. O mesmo valia para Adão. Mas tem muita gente que diz que o proibido é melhor. Tem gente que é atraído pelo proibido. Tem gente que tem curiosidade pelo proibido. E nós precisamos ter discernimento olhando para estas passagens bíblicas. Eva então começa a rodear aquele lugar. Diz a Bíblia que ela olha para a árvore e vê que o seu fruto era desejável. Ela começou a ser tentada, ela salivava,
ela tinha vontade de comer daquele fruto, e a queda não aconteceu do dia para a noite. Eu acredito que o diabo investiu muito para que Eva pudesse ser seduzida pelos seus encantos. Eva conversava com a serpente, Eva argumentava com a serpente, e a serpente contra-argumentava com Eva, até que ela foi convencida. Foi assim que Deus falou, ou seja, desde o começo, o diabo trabalha trazendo dúvida. Quando você sente dúvida no seu coração, este é um sinal de alerta, porque a Bíblia diz que nós não seremos enganados e nem confundidos. O Espírito Santo vai nos dar certeza daquilo que é da parte de Deus. Vamos ter convicção no nosso espírito. E o diabo, ele trabalha com dúvida. Quando entra a dúvida, entra o engano. Quando entra o engano, a pessoa fica confusa. Aquela pessoa que era uma bênção, ela deixa de ser uma bênção. Ela começa a entrar numa trama maligna do diabo, onde o diabo quer destruir a sua comunhão com Deus, a sua aliança com Deus, a sua amizade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Adão e Eva tinham liberdade com Deus, livre acesso com Deus. Imagina só o privilégio. Deus vinha no jardim do Éden para conversar com Adão. Hoje somos nós quem deve buscar a Deus, mas lá atrás não era assim. Deus vinha conversar com a obra perfeita da sua criação. Deus vinha ouvi-lo. Deus queria saber o que ele estava fazendo no jardim do Éden. Como um pai amoroso, ele queria acompanhar o crescimento do seu filho, o desenvolvimento de um propósito. Mas o diabo veio para destruir a obra perfeita de Deus. E aparentemente, analisando tudo, nós vamos dizer: o diabo conseguiu. E eu digo para você que não. Porque quando nós olhamos para a palavra, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos a primeira profecia bíblica a respeito da vinda de Jesus. E diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. Olha só, a obra do diabo, desde o início, é de ferir. O diabo, ele faz de tudo para ferir. E nós, como igreja, precisamos ser curada, sarada, liberta, se queremos desfrutar daquilo que é pleno, daquilo que Deus tem para nós na sua totalidade. Um crente que vive capengando, andando com uma perna só, um crente que vive em cima do muro, um crente que não sabe o que quer, um crente indefinido, um crente inconstante, impulsivo, inconsequente, ele não vai desfrutar daquilo que Deus tem para ele na sua totalidade. É por isso que a igreja de hoje vive uma vida, muitas vezes, de mendicância. Ou seja, as bênçãos gotejam, elas não são torrenciais. Uma vez ou outra você tem um testemunho para dar. Por quê? Porque você precisa compreender: eu quero o que é meu por direito,
como filho de Deus, de forma plena, completa, absoluta e total. Você não pode viver uma vida sem a presença de Deus, sem a manifestação de Deus, sem a obra de Deus. E você deve entender que tudo que acontece na tua vida é pela sua misericórdia. Mas quando você começa a entender o que é ser filho de Deus, você começa a ser empoderado no seu coração. E você começa a se levantar com autoridade em nome de Jesus. Porque tinha muita coisa que até hoje aconteceu e você pensava que fazia parte do plano de Deus, quando na verdade não faz. Tem coisas na nossa vida que nós criamos, que nós desencadeamos. Tem muita coisa que vivenciamos, porque é fruto do nosso desvio em algum momento, dos nossos tropeços, das nossas quedas, e tudo isso interrompe o plano de Deus em algum momento. Você pode interromper, você pode retardar, como você pode cancelar. Então Deus, Ele nunca deixou de ter um grande desejo de reunir a sua família na terra e levá-la para o céu. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. O inferno não foi feito para nós. Então, nunca mais diga, eu não tenho certeza da minha salvação. Sabe por quê? Porque o céu na tua vida não vem por aquilo que você faz ou deixa de fazer. O céu na tua vida vem pelo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele morreu por você, Ele entregou a sua vida por você, Ele pagou o preço da tua salvação. Então nunca mais diga que você não tem certeza da sua salvação. Você vai dizer, eu não sou perfeito, eu não sou perfeito, mas eu sou filho e filha de Deus. Eu creio na minha salvação, é pela fé, mediante a graça, amém? Então quando você pensa em salvação, como sendo algo que você pode comprar, teve um dia um irmão que chegou para mim e falou, pastor, se eu não dar o meu dízimo, eu vou para o inferno? Eu falei, pode começar a dar aleluia e glória a Deus, porque você não vai para o inferno se você deixar de dar o teu dízimo e a tua oferta. Mas no dia do grande tribunal de Cristo, quando a igreja estiver sendo reunida, você será envergonhado, porque você não vai receber galardão. Você foi uma pessoa que viveu na terra, mas não viveu para Deus. Você foi abençoado, mas você não contribuiu com o avanço do reino, com o crescimento da sua igreja, com a estrutura, com a organização, com os projetos, com muitas vezes a luta do homem de Deus, que Deus colocou para dirigir a igreja, que é o seu pastor. E Deus escolhe você para plantar num vaso, e a gente chama este vaso de igreja local. A igreja local que você faz parte, chama Igreja da Fé Cristã. Esta igreja nasceu no coração de Deus, foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos pautados na doutrina dos apóstolos. Então, amados, nós entendemos que existe ainda um espírito de avareza que age na vida de alguns irmãos que ainda não foram libertos. E nós amamos estes irmãos que ainda não foram libertos. E pedimos a Deus para que um dia eles sejam libertos, a ponto deles terem prazer e alegria de contribuir com o reino de Deus. Mas eu pessoalmente falo com vocês, desde que eu entendi o propósito do dízimo,
nunca mais eu deixei de contribuir. Imagine se Deus dissesse: só vai para o céu aquele que for fiel no dízimo. Quantos ficariam? Só vai subir para o céu aqueles que forem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Quando a gente fala de dízimo, a pessoa às vezes já torce o nariz. Mas quando nós complementamos e dizemos assim, nos dízimos e nas ofertas, pior ainda. Por isso que a palavra diz assim, em Malaquias, capítulo 3, versículo 8: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E me dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Preste atenção, eu não uso mais esse versículo para pregar maldição. Eu já usei muito, não uso mais. Antes eu até linkava, eu ia lá para o Novo Testamento e eu usava aquele texto que diz assim, que nenhum roubador entrará no reino dos céus. Aí os irmãos que ouviam isso ficavam condenados, porque eles estavam vivendo a mesma situação do jovem rico, o jovem de qualidade, o mancebo de qualidade. Quando ele chega para Jesus, Jesus diz assim: olha, você quer saber o que é necessário para você ser salvo? Ele diz, sim, o que eu devo fazer? Ele diz, você deve obedecer às leis. Ele, como bom judeu, ele disse, eu obedeço às leis. Desde criança, eu aprendi a obedecer. Então, eu obedeço. Aí Jesus disse assim, falta uma coisa. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Aquilo confrontou o coração de tal maneira que Jesus olhou para ele e se entristeceu. O jovem saiu daquele encontro com Jesus pior do que quando chegou. Imagina que ele desperdiçou a única e a maior chance da vida dele. Ele estava diante do nosso Senhor Jesus Cristo e a postura dele podia ser outra. Se ele estivesse realmente com sinceridade, ele diria, eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. Quando Jesus vai jantar na casa de Lázaro, ou almoçar na casa de Lázaro, Jesus, na conversa, ministra, fala sobre o reino, e aquela palavra cai tão profundamente no coração de Zaqueu, gente, não confunda não, viu? É Zaqueu, falei Zaqueu? Tá, não, é Zaqueu. Lázaro sai fora da história, que não tem nada a ver com você o negócio. Aí, Zaqueu, ele vai lá, passar com Zaqueu um tempo, está ministrando sobre o reino, e o Zaqueu, ele é tocado profundamente. Note, as pessoas que viram Jesus dizendo, se oferecendo para ir comer bacalhau na casa dele, pegou aí a revelação? Se tiver, pode ser Gomes de Sá, pode ser qualquer bacalhau, eu estou aceitando. Aí, ouve aqui, a palavra caiu no coração de Zaqueu, ele era cobrador de impostos, ele era mal visto pela sociedade, os judeus odiavam aqueles que trabalhavam em nome de Roma, que o roubavam, exploravam o povo. E quem era esse homem? Era Zaqueu, cobrador de impostos, desonesto. Ele tinha parceria com Roma. Aí, a palavra cai no coração dele, olha o que ele fala, eu vou devolver dinheiro para aqueles que eu prejudiquei. Se eu dissesse para você, hoje você vai ter que restituir aquela pessoa que você mentiu falando do carro, você falou que o carro não tinha problema, o cara comprou e teve que gastar muito dinheiro na oficina, você vai perguntar para ele quanto ele gastou e você vai pagar ele porque você é um bom cristão, você vai dizer, pastor do céu, não me faça isso.
Aí você vai dizer, não, essa casa aqui está legal, pode comprar. Você deu uma pintura, uma maquiada nela, ela estava cheia de infiltração, era bolor, era goteira, era uma casa cheia de problemas, encanamento entupido. Aí eu falo, olha, você vai procurar essa pessoa e vai perguntar quanto você gastou de material, quanto que você gastou de mão de obra, você vai restituir. Você fala, não, pastor, pelo amor de Deus, ser crente assim é difícil demais da conta. Imagina aquela pessoa que você comprou e não pagou. Aí, isso tem demais na igreja. Não tem, Carol? Agora você pode mexer a cabeça assim. Tem demais da conta. O que tem de gente caloteiro, ela trabalha com unhas. Não estou dizendo que é todo mundo, Carol. A maior parte, 99,9%, são boas clientes. Mas sempre tem uma lá que chega lá, faz meu pé, faz minha mão, faz massagem, né? Põe estrelinha, faz craquelado, faz aquela unhona, e não paga. E tem gente que é tão bom de lábia, que chega lá, faz a segunda fiada e você faz. Tem gente que é tão boa de lábia que chega lá, pede a terceira e você faz. Teve uma irmã, ela trabalha, amados, como sacoleira. Acorda de madrugada, vai no Brás, compra e revende. Trabalho duro. Aí, uma pessoa vai e faz uma compra alta e não paga. Eu tenho que chamar, eu tenho que conversar. Sabe por quê? Nós precisamos dar bom testemunho. Nós precisamos ser crente de verdade. Ser crente de mentira, tem um monte aí escandalizando o reino. Por que você acha que falam mal dos crentes? Por causa desse povo. Agora, não estou falando que por conta de uma situação, você se tornou inadimplente, deixou de pagar uma conta. Eu sei que você é trabalhador, eu sei que a coisa está difícil, eu sei do cenário do Covid. Não estou falando disso. Eu estou falando daquele que faz por dolo, má fé, aquele que faz realmente por maldade. Se eu disser para vocês que tem gente que traz envelope vazio e não põe nada, só para vocês olharem para ele e ver que ele está entregando alguma coisa. Tem. Agora, você acha que isso me preocupa? Você acha que me preocupa, por exemplo, aqueles que não dão alguma coisa? Muito pelo contrário. Eu quero estar aliançado e orando, intercedendo, buscando a Deus, abençoando a vida daqueles irmãos que contribuem, que coloca a vida sobre o altar, com fidelidade e obediência. E note, dar qualquer coisa representa uma contribuição, mas dar com fidelidade e obediência é outra coisa. Você receber e se reunir com a esposa, com a família e disser, primeira conta que temos no nosso mapa orçamental como crentes, no nosso controle doméstico, é o nosso dízimo e a nossa oferta. As crianças vão crescer com este princípio. Sabe o que vai acontecer? A bênção de Deus estará sobre os pais vão transferir este legado para os filhos, e os filhos para os seus filhos. Herança é o que você deixa para o seu filho, legado é o que você deixa no seu filho, são os princípios, são os valores. Então, pregar a palavra é a gente viver a palavra. Muitas vezes você nem vai abrir a boca para pregar, mas o teu testemunho vai falar mais alto. Eu, quando eu me converti, saí pagando conta que eu fiz e não tinha pago. E se aparecer algum que eu devo, eu quero saldar, eu quero pagar, porque nem tudo você se lembra. A gente era perdido de verdade, tão perdido que a gente fica perdido mesmo, nem lembra.
Mas é aquilo, a gente que deve não lembra, mas a pessoa que foi prejudicada, ela lembra. Ela lembra. Então, nós estamos aqui para fechar as brechas, quebrar as legalidades, os direitos, fechar as portas, para viver de forma plena, total, absoluta e completa, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Olha, não brinca com Deus, não arrisca. Essa coisa de, olha, eu tenho andado do jeito que eu tenho andado, Deus não tem feito nada, por quê? Porque Ele é bom, é misericordioso, Deus é justiça, mas chega uma hora que vem o juízo, chega uma hora que vem a prestação de contas, chega uma hora que vem a cobrança, e aí como é que fica? Deus nos chama como filhos, para vivermos na sua casa de qualquer jeito? Não. Olha o que diz, em Malaquias ainda, no capítulo 3, versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, e toda a nação. Olha, o povo era amaldiçoado, e por consequente, a nação toda. Você sabe por que o Brasil tem sido uma nação abençoada? Pelo grande número de crentes que tem se levantado sobre esta nação e tem sarado as finanças do Brasil com seus dízimos e ofertas. Aí você diz, pastor, eu não acredito nisso. Uma verdade não vai deixar de ser verdade, independente ou não de você acreditar nela. Eu me lembro que em 1992, eu estava lá no Ibirapuera, com o apóstolo Jorge Tadeu, fazendo um grande evento, chamado Convenção de Fé Brasil-Portugal, e ele estava orando, repreendendo o principado da inflação no Brasil, a potestade da inflação no Brasil, e profetizando que o Brasil se converteria e que as finanças dos crentes curariam a economia brasileira. Em 92. Quem é um pouco mais velho sabe que a maquininha do supermercado remarcava preço 3, 5, 7 vezes num dia. A inflação era galopante, o dinheiro não dava para nada, a coisa era escrochante, era muito difícil. E a igreja do Senhor Jesus orou pelo Brasil, não somente orou pelo Brasil, mas dizimou e ofertou pelo Brasil. Então, quando Deus fala, Ele não está pedindo algo para quem não quer dar. Deus não faria isso. Deus, Ele quer converter corações. Eu gastava meu dinheiro com tanta porcaria, com tanta coisa que não devia. Mas quando eu me converti, eu entendi a importância que Deus dá para o dinheiro na minha vida. E por isso eu devia administrar corretamente. E eu precisava santificar o meu dinheiro. E eu santifico o meu dinheiro como? Abençoando a obra de Deus. E quando eu contribuo com o reino de Deus, Deus vem, Deus supre, Deus abençoa, Deus faz. Então não dá para ser crente sem a gente entender isso, e a gente não faz por lei. Olha só, o que é lei? Por exemplo, vamos falar aqui de algo fácil de compreensão. Por exemplo, na lei, quando se perguntar para uma mulher assim, por que você cozinha? Eu cozinho para o meu marido, porque a lei manda eu cozinhar para o meu marido. Por que você cuida da casa? Eu cuido da minha casa porque a lei manda eu cuidar da casa para a minha família. Por que você dorme com o seu marido? Eu durmo com o meu marido porque a lei manda eu dormir com o meu marido, me relacionar com ele. Note que é lei, é mando, é ordem. Chegou uma hora que veio o novo concerto. E a Bíblia diz que a nova aliança é melhor do que a primeira.
Agora você pergunta para aquela mulher, por que você cozinha? Ela vai dizer, porque eu amo meu marido. Não é mais obrigação? Não, é por amor. Eu tenho prazer em cozinhar para o meu marido e fazer aquilo que ele mais gosta de comer. Eu capricho, é por amor, não é mais lei, não é mais mando, não é mais ordem. Por que é que você cuida da casa? É por conta de lei? Mando, ordem, obrigação? Não, eu cuido da minha casa porque eu tenho prazer de deixar minha casa limpa, arrumada, organizada para o meu marido e para os meus filhos. É por amor que eu cuido da minha casa. Quando é por obrigação, a mulher sempre está reclamando. Agora, por que é que você dorme com teu marido? Eu durmo com meu marido porque eu amo meu marido e quero me relacionar com ele todos os dias, todas as noites. É muito amor envolvido. As mulheres discordaram agora. De 15 em 15 dias. Uma vez por mês. Uma vez um jovem disse que queria se casar. E o pastor falou, por que meu filho você quer se casar? Ele disse, eu quero me casar para fazer aquilo. Aí o pastor perguntou, quem disse meu filho que casado faz? Mentira para você, não é verdade não. Então a mulher, ela não vai fazer por obrigação, porque muitas vezes parece que é obrigada, mas é por amor, e por amor ela vai ter alegria. As mulheres não aguentam, elas estão, as mulheres, é aquela história, né? As mulheres são sábias, não são? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus. Não me convenceu muito, vou perguntar de novo. As mulheres que estão aqui, estão em casa, são sábias, amém? São sábias, glória a Deus. E como mulher sábia, elas vão dar uma resposta sábia agora. Você conhece bem teu marido, sim ou não? O que é que ele mais gosta de fazer com você? Não precisa responder. Agora você vai me responder com a tua sabedoria. O que você menos faz? Então está faltando sabedoria. Falar que tem sabedoria é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa. Para algumas parece que está indo para a forca. É difícil, pastor, tem que se curar. Então não é por lei, não é por obrigação, não é por mando, é por amor. Eu tenho prazer de me arrumar para o meu marido. Toma aquele banho, passa aquele perfuminho, porque ele vai cheirar aqui, ele vai dar uma conferida, ele vai sussurrar nos meus ouvidos. Aquele marido que disse assim, né? A mulher falou para o marido, fala uma coisa gostosa para mim, amor. Ele falou, como é que chama aquele de toucinho? Torresmo. Tem que matar um cidadão desse, não tem? Tem que matar um cidadão desse. Mas a mulher, vocês vão viver mais felizes. Outro dia eu garanto para você que ele vai levar cafezinho na mesa. Vai ou não vai, Lucildo? Na mesa não, na cama. Na cama. Na cama. Na cama, a mulher dormindo, acorda. Que foi, amor? Eu fiz um cafezinho para você, amor. Eu fui na padaria, comprei uns negocinhos aqui, que eu sei que você gosta, né? Vai ou não vai, Fábio? Lógico que vai. A Carol fica desaprovando, não, Fábio não. Vai sim, Fábio. O Fábio é o cara mais romântico que a gente tem aqui essa noite. Eu estou profetizando, Carol. Carol, não vamos entrar em detalhe,
Viu? Você está proibida de abrir a boca mais uma vez aqui nessa reunião. É um perigo, né, Fábio? Se der corda para essa menina, ela vai longe. Então, nós precisamos entender que não é por força. A Bíblia diz, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você deixa o Espírito Santo de Deus ter liberdade de falar com você, ministrar o teu coração? Sabe o que eu faço todos os meses? Ou todas as vezes que eu vou fazer uma oferta? Eu pergunto para o Espírito Santo. Quanto eu devo entregar? Eu não faço mecanicamente. Eu pego aquilo, estou acostumado, é 10% e entrego. Você sabia que eu não entrego 10% de quanto eu ganho? Eu entrego 10% de quanto eu gostaria de ganhar. Por fé. Do mesmo jeito, oferta. Aí, a oferta, você vai dizer para Deus quanto eu devo entregar de oferta. Você vai abençoar alguém, vai orar e falar com o Espírito Santo, se deve ou não deve, porque se você faz uma má semeadura, você vai ficar arrependido. Amados, eu briguei comigo esses dias, porque eu fiz uma oferta de amor, para uma pessoa tão ingrata, que eu falei, Deus, não me deixa murmurar, porque tem pessoas que são ingratas demais. Aí você vai pensar humanamente, essa pessoa não merece, mas você vai fazer não é porque ela merece, é porque ela precisa ver Deus na tua vida. Só que a gente vai tendo discernimento e de repente você não ajuda mais, de repente todas as pessoas que antes você ajudava, você não faz sempre as coisas que você fazia, entendeu, Carol? Na minha época tinha um cartaz na mercearia escrito assim, fiado só amanhã. Aí o camarada falava, volta amanhã, ué. É ou não é? Aí ele chegava lá, lia de novo, fiado só amanhã. Ele falou, não vai vender, seu Manuel? Eu falei, não, só amanhã eu vindo fiado. Então tá bom, amanhã eu volto. Aí chegava lá, ô seu Manuel, eu vim comprar, só pode vender? Eu falei, não, pois, dei uma olhada, está aqui no cartaz, fiado só amanhã. Mas se amanhã nunca chega, seu Manuel? Ele falou, graças ao bom Deus. Pois é assim. Então a igreja, ela precisa compreender o propósito da cruz na vida. Sabe por quê? Nós precisamos estar marcados por essa cruz. Nós rimos, nós brincamos hoje, nós falamos de coisas sérias, mas de uma forma leve. Por quê? Porque Deus quer curar a família. Deus quer curar você no seu casamento. Deus quer abençoar você para que você viva de forma liberal aquilo que Deus tem para te entregar. Senão você vai passar a vida inteira vivendo o que você vive, sem experimentar daquilo que Deus tinha preparado. Vou contar uma ilustração para vocês. Uma pessoa precisava visitar um parente que estava morrendo, e ele morava num lugar distante, e naquela época não tinha outro jeito, senão fazer viagens longas de barco. Ele guarda suas economias e compra sua passagem, e ele vai para o porão do navio, e ele fica lá durante semanas, comendo pão e água. Ao desembarcar, o comandante está se despedindo de todos, olha para aquele homem e diz assim, você não me parece bem. Ele disse, eu estou muito fraco. E o comandante do navio pergunta, qual é o motivo da sua fraqueza? Ele diz assim, eu passei toda a viagem comendo pão e bebendo água. Ele disse, dê-me a sua passagem, deixa eu dar uma olhada. E quando ele olhou a passagem daquele homem, era de primeira classe. Ele tinha uma cabine preparada para ele, que ficou arrumada e vazia a viagem inteira, com um colchão confortável, com um cobertor confortável, com um travesseiro confortável, com uma janela onde ele podia apreciar a viagem. Ele podia ter participado
do buffet do barco, comido tudo do bom e do melhor. Ele podia ter tomado banho, ele podia ter relaxado, ele podia ter tido o seu lazer, ele podia ter tido a maior e melhor viagem da sua vida. Só que ele não fez isso, sabe por quê? Por ignorância. Quando nós falamos ignorância, nós precisamos linkar com desconhecimento. A pessoa não conhecia como funcionava. Por isso eu devo chegar aqui e trocar em miúdos para a gente compreender. Por isso a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer. A palavra diz, com respeito a conhecer a palavra: o meu povo perece pela falta de conhecimento. Você precisa conhecer melhor a palavra. Você precisa conhecer melhor Deus. Sabe por quê? Ao invés de você se queixar, reclamar, murmurar, se lastimar, blasfemar, você vai abrir a tua boca e profetizar para que o céu ouça, a terra ouça e que o inferno ouça. O meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Eu não estou perdido, eu não estou esquecido, eu não estou abandonado. Eu tenho um Pai que cuida de mim, a minha sorte mudará. E sabe quando a tua sorte vai mudar? Não é quando as coisas começarem a acontecer. Sabe quando a tua sorte vai mudar? É quando você crer. Sabe quando o teu milagre vai acontecer? É quando você começar a crer. Crie, por isso falei. Você deve começar a confessar desde agora. Profetiza, chama a existência as coisas que não são como se já fossem. E você vai ver que o teu milagre vai se materializar. Primeiro é liberado nas regiões celestiais. É abstrato, é uma palavra. Basta que diga apenas uma palavra. Uma só palavra que Deus mandar. Uma só. A bênção vai se materializar na sua vida. Então você tem que crer todos os dias. Você tem que brigar com os teus sentimentos, com as tuas emoções, com aquilo que o diabo está te mostrando. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Você não pode ser guiado pelo que você vê através destes olhos. Você não pode ser guiado por aquilo que você ouve. Você não pode ser guiado por aquilo que você sente. Imagina que um dia nós íamos celebrar a ceia e no culto da ceia nós angariamos uma oferta especial chamada oferta de amor ou oferta alçada. Naquele dia estava chovendo. Um irmão foi me pegar no carro com um guarda-chuva. E aqui na entrada ele disse: pastor, tem pouca gente na igreja, hoje só misericórdia. O diabo usou a boca dele para roubar a fé do meu coração. Sabe o que eu falei para ele? Irmão, eu não sou guiado pelo que eu vejo, pouca gente. Aí você pensa assim, pouca gente, vai ter pouca oferta. Muita gente, muita oferta. Não se engane, isso não é uma verdade. Tira os olhos das pessoas e coloca os olhos em Jesus, sempre. Aí eu disse para ele: irmão, não me importa se tem pouca gente ou muita gente. Jesus é quem deve estar lá dentro, porque é Ele quem vai nos dar a pesca maravilhosa. É Ele quem sabe onde está o cardume de peixes. É Ele que vai me dizer aonde lançar a rede. Não sou eu, é apesar de mim. Aí eu disse para ele: irmão, tira os olhos da chuva,
Tira os olhos das condições climáticas e tenha sempre fé. Nós estamos aqui há tanto tempo e Deus sempre nos honrou e Deus vai continuar nos honrando. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Pouca gente, mas Deus se moveu de uma forma tão graciosa, que as ofertas levantadas naquela noite foram as ofertas necessárias para saudarmos todos os compromissos que nós tínhamos. E sempre é assim. Imagina só, é um desafio muito grande, irmãos. Imagina Davizinho lutando com Golias. Golias, a Bíblia fala, era um gigante. Sabe o que significa isso? Aquele que olha com os olhos físicos para o gigante vai tremer. E ele estava afrontando Israel, porque não existia mais homem valente em Israel. E quando chega Davi e ouve as afrontas de Golias, ele não quis nem saber o tamanho do camarada. Quem é este incircunciso que está afrontando o Deus vivo? Ele comprou a briga de Deus, e quando você faz isso, Deus vai te honrar. A coisa mudou. Sabe quem era o gigante? Davi. Golias era gigante por fora, Davi era gigante por dentro. E é interessante que depois que ele aceita o desafio de enfrentar o gigante, ele começa a pensar, e agora, o que eu vou fazer para matar esse gigante? E agora, como que eu vou fazer para pagar essa conta? Imagina vocês, que quando nós estamos lá embaixo, as entradas do mês eram R$5.000, 5. O aluguel que a gente pagava lá era 1.700 e pouco, quase 1.800. Aí a gente sai de uma entrada de R$5.000 e a gente sobe aqui para cima. Sobe aqui para cima foi boa, né? Redundante. Sobe para cá. O aluguel aqui era 12.000 e pouco. Reforma, adaptações, equipamentos, aparelhagens, móveis. Sabe quanto é que a gente tinha que desembolsar por mês? Média de 15, 16, 18. O povo que estava lá, que contribuía com 5, veio para cá. E o povo que era abençoado com 5, que abençoava com 5, agora abençoava com 12, com 15, com 18, com 20. Sabe o que é isso? Deus começou a prosperar a vida da nossa igreja. Um dia eu estava andando nessa mureta branca que vocês estão vendo ali fora, final de tarde, frio, garoando, e eu dizia, Deus, nós precisamos de R$10.000 para pagar as contas, esta semana, e nós não temos de onde tirar. O Senhor nos trouxe para cá. Eu não digo assim, se foi o Senhor que nos trouxe para cá. Não, se representa a minha dúvida com respeito ao meu chamado, ao meu propósito, ao propósito. Não, eu creio que o Senhor me trouxe para cá. A obra é tua, não é minha. E eu não sei de onde virão os 10.000, mas uma coisa eu sei. Pela fé, eu agradeço porque já recebemos esse milagre. Aí você faz a oração da fé e começa a agradecer. Nesta hora, chegou uma pessoa lá no portão, eu fui lá falar com ele. Tudo bem? Tudo bem. Aqui vai ser uma igreja? Eu disse, sim, vai ser uma igreja. Quem é o pastor? Eu disse, sou eu. Ele falou, você é novo. Naquela época eu era 7 anos mais novo. Aí ele me disse assim, aí eu disse, Deus honra chamado, Deus não honra idade. Aí ele deu uma risada, me entregou um envelope de papel pardo e disse, toma. Aí eu coloquei no carro, perguntei para ele, como é teu nome? Ele falou, é melhor você não saber. Da onde você é? Ele falou, é melhor você não saber.
Eu disse, tá bom, vou te chamar de Melquisedeque. Melquisedeque é o rei de Salém, é sacerdote. Abrão venceu a batalha e separou o dízimo e entregou para Melquisedeque. Mas a moral da história é que ninguém sabe absolutamente detalhes a respeito de Melquisedeque. E nós cremos que o Melquisedeque é o próprio Cristo. No Velho Testamento nós temos estas manifestações chamadas de teofania. É o próprio Cristo passeando aqui na terra. Rei de Salém. Então vou te chamar de Melquisedeque. Ele deu risada e foi embora. Quando eu fui olhar no envelope, amados, 10 mil reais. 10 mil reais. E olha a tentação. Eu falei, 10 mil, tem que separar 1.000 de dízimo. O dízimo dos dízimos. Aí a gente já ouve aquele irmão que fala, ô pastor, mas Deus vai desinteirar. Eu falei, não, Deus vai prover. Já já ele manda mais. Ele não manda o corvo com o pão e a carne no bico? Fica em paz, irmão. É essa paz que a gente não tem. Fala, não. Por quê? Você coloca a tua fé no patrão, você coloca a tua fé na empresa, você coloca a tua fé no teu marido, você coloca a tua fé num investimento, você coloca a tua fé numa compra, numa venda, num negócio. Coloca a tua fé em Jesus. Depois de uns 3 meses, amados, eu estava ali na mureta e estava lembrando o dia que Melquisedeque veio. E a gente precisava de 5 mil reais. Eu falei, oh Deus, o Senhor podia mandar Melquisedeque? Eu falei, brincadeira. Eu tiro os meus olhos de pessoas e coloco os olhos em Jesus. Me perdoa, Deus. Eu sei que o Senhor tem senso de humor. Então é brincadeira, viu? Amados, pisquei. Quem estava no portão? De novo. Eu pisquei. Quem estava no portão? Melquisedeque. Aí fui lá. Tudo bem, amados? Tudo bem. Quer ver a reforma? Eu falei, não. Não, quero. Foi, tá bom, então vou dizer o que você veio fazer aqui. Você me trouxe uma oferta de 5 mil reais. Ele deu uma risada, me deu um envelope, virei, coloquei dentro do carro. Quando eu virei, ele desapareceu. E não dava para assumir assim. Eu corri para o portão, ele desapareceu. Eu peguei o carro, dei uma volta no quarteirão, ele desapareceu, ele evaporou. Aí veio um versículo no meu coração, que nós recebemos anjos como pessoas. Eu arrepio até hoje, irmãos, cada vez que eu conto essa história. Os pelos que eu nem tenho no braço ficam de pé. É impressionante isso. E eu tive essas 2 experiências e tive mais uma. Uma vez eu estava orando e pedindo para Deus um milagre. Aí uma pessoa começa a bater na porta de casa. Eu morava na Rua Primavera ainda. E essa pessoa estava me importunando tanto que chegou uma... Eu olhei pela janela, pela cortina, não conhecia, não atendi. E batendo, até que eu resolvi abrir a porta. Quando eu abri a porta, ele abriu o portão. Eu já achei estranho, porque aquele portão estava fechado. E eu conferi quando fui dormir. Eu conferi quando eu cheguei de madrugada. Estava fechado. E o camarada abriu. E ele entrou. Ele falou, que bom que você resolveu me atender. Ó, eu trouxe o dinheiro. Aí ele colocou numa mesinha de canto que eu tinha. Eu falei, peraí, você pode estar me confundindo. Tem várias casas iguais, eu nunca te vi antes. Eu não tenho negócio nenhum com você. Você vem na minha casa e me dá um pacote de dinheiro. Eu pensei que era pegadinha. Confesso aos irmãos. Aí eu peguei o dinheiro e fui entregar para ele. Quando eu vou entregar, cadê o cidadão? Na frente da minha casa sempre ficava lá uns vizinhos que gostavam de beber. Vivia mamado. Aí eu peguei o carro, dei uma volta e aí perguntei para eles, escuta, vocês viram alguém saindo da minha casa? Para onde foi? Foi para cá? Foi para lá? Ele falou, não, você saiu na porta, entrou para dentro, daqui a pouco você abriu o portão e saiu para fora, e pegou o carro e saiu fora.
Aí eu falei, meu Deus do céu. Isso não é nada, eu guardei o dinheiro, porque eu falei, a pessoa vai vir, né? Alguém vai bater nessa porta, vai querer o dinheiro, eu devolvo. Fui numa igreja um dia, depois de umas 2 semanas, 3 semanas. Aí a pessoa pregando falou, Deus quer falar com alguém aqui. Aí desceu. Eu estou sentadinho, falei, meu Deus do céu. Você não se encolhe? Faz Jesus. Aí a pessoa falou, você, meu jovem, fique de pé. E eu fiquei. Você é um jovem pastor? Sim. Por que você é incrédulo? Fui eu? Você é incrédulo. Meu anjo foi lá na tua casa, ouviu as tuas orações, colocou a bênção na tua mão e você duvida. Falei, meu Deus do céu, vou ter que usar o dinheiro. Vocês estão me entendendo? Só que esse é um nível onde não são todas as pessoas que acreditam. Eu não estou falando para comover ninguém, para impactar ninguém, eu estou compartilhando uma experiência que eu tive. Quer ver uma outra de anjo? Estávamos indo para São Paulo, eu, Cristiano, a Lucidalva, o Glauber e a Janaína. Na entrada ali de Guarulhos, para cortar caminho, tinha um caminhão e saiu um carro vermelho atrás do caminhão. Aí, eu brequei, o carro não parou, deslizou por conta do óleo. Mirei o lado da Janaína, no caminhão. Você sabe que é instinto. Você não bate o lado do motorista, você bate o outro lado. Bateu no caminhão, não aconteceu nada com o caminhão, mas acabou com o carro. Aí o Cristiano, não aconteceu nada com ninguém. Perguntei, está todo mundo bem? Está tudo certo? Beleza? Com essa mesma tranquilidade que eu estou aqui falando com vocês. Aí o que foi que aconteceu? O Cris falou, vamos embora, né? Acabou o passeio. O Cris está aí ou não? Está ali. Vamos embora. Não foi, Cris? Não, o Cris estava desolado. Porque na verdade o Cris queria ir. Eu não estava muito afim de ir. Eu tinha acordado, um dia antes, eu tinha olhado para a garagem, tinha visto o carro batido, uma visão, batido ali naquele lugar, eu não queria ir, eu estava apreensivo. Naquele dia a gente foi conversando tanto que a gente nem orou, então sempre quando você vai pegar a estrada, por favor, ore. Amém? Ore. Aí, entramos no busão, tomamos um ônibus para ir lá para a Expo, né? Daqui a pouco, eu fui o primeiro que entrei, eu estou lá no meu lugar, e o pessoal lá conversando com a cobradora e não passava. Aí ela teimando que na verdade tinha sido 6 pessoas. E eles convencendo a mulher que não eram 6, eram 5. Aí quando eu fui lá, eu falei, ela viu o nosso anjo. Aí ela falou, é 5 mesmo, é 5. Aí pagamos, sentamos. Mas a gente teve uma experiência, que foi o anjo do Senhor que nos livrou naquele dia. Então, eu quero te falar que os anjos são mais reais na tua vida do que você imagina. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, eles anjos ministradores, ou espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem vai morar no céu? Hão de herdar a salvação. Então nós temos anjos que vão nos livrar. Tinha uma que eu ia contar, não vou contar porque a Fábia está aqui. E ela não vai me apoiar nessa que não tem graça nenhuma. Então não vou contar. Eu vou precisar encerrar por conta do tempo. Vamos voltar para o texto bíblico aqui. Diz assim: e clamando Jesus com grande voz, ou seja, ele guardou o seu último fôlego, ele guardou para com energia abrir a boca e bradar, gritar, falar alto, seria as suas últimas palavras. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele deu o seu último suspiro e tombou a sua cabeça. Um centurião
ou seja, um comandante de um pelotão de 100 homens, que estava ali, aos pés da cruz, ouviu Jesus dizendo isso. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, ele que era incrédulo, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Ou seja, não foram os religiosos que mataram Jesus, não foi Roma quem matou Jesus, não foram os soldados que mataram Jesus. Jesus morreu debaixo de um comando seu. Ele entregaria a sua própria vida para depois voltar a tomá-la. Quando ele viu que Jesus morre debaixo de um comando seu, ele se comove, ele glorifica a Deus, ele teme ao Senhor. As pessoas que estavam ali perto fugiram por conta do céu que se fecha, do céu que escurece, dos raios, dos relâmpagos, dos trovões, do tremor da terra. Foi algo assim, imaginamos, terrível. Então, esta é a sexta-feira santa, ou sexta-feira da paixão, onde o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós. Amados, o céu precisava mandar Jesus. Jesus não podia ser filho de José. Se fosse filho de José, seria filho do pecado. Mas como foi filho, Jesus foi filho de Deus, ele veio santo, puro, imaculado, perfeito. Em tudo foi tentado, mas não caiu. Somente Jesus podia nos resgatar. E é por isso que nós estamos aqui, como os resgatados. Antigamente, sexta-feira santa, era um dia assim, de muito significado. Hoje em dia não é mais. Antigamente, para vocês terem uma ideia, as mulheres não escovavam o cabelo, não varriam a casa, não cozinhavam, deixava a comida feita um dia antes para poder comer na sexta-feira. Era um dia onde existia uma reverência. Hoje não, querem fazer carnaval na sexta-feira santa, querem transformar um dia especial para a igreja em um dia onde farão uma festa pagã, escarnecendo do sacrifício vicário e salvífico de Jesus. Qual que é o significado desta sexta-feira para nós? Qual a importância de Deus ter mandado o seu Filho para morrer no nosso lugar, para sofrer no nosso lugar, para pagar o preço da nossa dívida? No domingo nós vamos falar a respeito da ressurreição. Mas a igreja, mais do que nunca, ela precisa compreender que o espírito do anticristo já está trabalhando. Tem gente que ficou em casa, sabe por quê? Sexta-feira santa não tem importância para ela mais. Sexta-feira da paixão não tem importância para ela mais. É um dia como outro qualquer. Mas é um dia que nós precisamos nos apresentar contristados para Deus, por conta da morte, de tudo que Jesus sofreu naquela cruz. A palavra diz que ele foi moído, ele foi rasgado por conta dos nossos pecados, transgressões e iniquidade. Nós devemos agradecer a Deus, nós devemos louvar a Deus, nós devemos adorar a Deus, e não podemos nos esquecer jamais do que Ele fez por nós. Então este dia é um dia de muita reflexão, de lembrarmos. Se você puder até assistir o filme Paixão de Cristo, sabe, leva para sua casa, de novo essa cultura, essa fé.
essa vida, não só religiosa, mas de piedade. Porque nós temos tempo de assistir tantas coisas, mas não temos tempo de assistir um bom filme. Sabe? Aquele filme retrata superficialmente o que Jesus sofreu, mas é o filme de maior impacto sobre a morte de Jesus. Assista. Eu gosto pessoalmente de assistir aquele filme Jesus de Nazaré, do Zanfirelli. Eu gosto de assistir, 4 horas de duração, mas a gente vê as histórias bíblicas sendo representadas diante dos nossos olhos, isso trabalha a nossa fé. Eu gostaria de dizer hoje para o céu, para o nosso Deus, que temos aqui alguns irmãos que se reúnem, que congregam, que se ajuntam e que olham para esta data de uma forma especial. Eu sei que tem gente em casa que ficou impedido de vir por conta de trabalho, por conta de doença, por conta de algum impedimento. Não se sinta culpado e nem constrangido, mas eu quero te falar que se você tiver a oportunidade de estar num culto, esteja. Eu gostaria, sabe, que a nossa igreja pudesse se mobilizar para que pudesse voltar a participar do culto de sexta-feira, que não olhasse para o culto de sexta-feira como um culto sem importância, porque vocês se reúnem somente 2 vezes na semana, num culto. Então vocês não podem deixar de passar essa oportunidade. Por quê? Porque um culto só é muito pouco para vocês. É por isso que muitos estão vivenciando uma vida cristã fraca, débil, frágil, porque tem muito pouco de Deus na sua vida. Aquilo que eu falei, entra no canal do YouTube, assiste as pregações, pelo menos umas 2 por semana. Amados, nós já temos mais de 300.500 views no nosso canal do YouTube. Os nossos vídeos foram assistidos por mais de 300.500 pessoas. Louvado seja Deus por isso. Quer dizer, a gente fala pessoas, mas na verdade são visualizações. De repente uma pessoa assistiu 1, 2, 5, 10, 20, 30, vários cultos lá e é contabilizado. Mas eu quero dizer uma coisa, a minha alegria como pastor é de ver a igreja redimida, a igreja se levantando com autoridade e poder, para viver tudo que Deus tem preparado para ela, neste tempo e no vindouro. Nós estamos aqui, queridos, de passagem, como peregrinos e forasteiros, como estrangeiros em terra alheia, logo estaremos juntos na Canaã celestial, no céu que Jesus disse, que ia preparar para cada um de nós. Na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vou-lo teria dito. Irei primeiro para vos preparar lugar. E nós cremos que um dia nós estaremos lá, vivendo na sua glória. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para fazer uma oração? Diga assim: Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te adorar, porque eu entendo agora a profundidade do que o Senhor fez, pelo seu amor, através do teu Filho Jesus, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio, Deus, na minha salvação, no perdão dos meus pecados, eu creio na remissão dos meus pecados, no meu conserto, no meu perdão, na minha reconciliação. E é por isso que eu estou aqui, Pai, e te peço, salve não somente a mim, mas também a minha casa, o meu lar, a minha família. Nos salve a todos, em nome de Jesus. Nos salve a nossa cidade. Cumpra o teu propósito em nós e através de nós. Te glorificamos, te exaltamos e bendizemos pela sexta-feira santa, pela
pela sexta-feira da paixão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Antes de ir embora, a gente vai entregar só a nossa oferta. É muito importante este momento. É um momento também de adoração. Você sabia que você adora ao Senhor através da sua oferta de amor? Jesus, ele recebeu ouro, incenso e mirra logo quando nasceu. E diz que os 3 sábios se ajoelharam e o adoraram. Então faz parte da nossa adoração entregar para Deus aquilo que nos custa, aquilo que representa o suor do nosso rosto, o calo das nossas mãos, o cansaço do nosso corpo. É você chegar e dizer assim: Deus, eu faço por amor. Você devolve ao Senhor aquilo que Ele te fez. É o amor respondendo ao amor. Vamos entregar para o Senhor a nossa oferta nesta noite. Faça o seu Pix, depósito, transferência ou entregue na administração. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Vamos ficar em pé. É que eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas Mate, tem feito, mandei um negócio para você aí. o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos Passa pro Gabriel para mim. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com frutos. Aleluia. Pai querido, Deus amado, nós oramos por cada dizimista e ofertante da tua casa. Nós oramos também por aqueles que ainda não contribuem, mas nós cremos pela fé que serão grandes dizimistas e ofertantes por conta de tudo aquilo que o Senhor fará na vida de cada uma destas pessoas. Elas serão muito abençoadas, e uma forma de agradecer e reconhecer é entregando a Ti o seu dízimo e oferta de amor. Abençoe, Senhor, cada um da nossa igreja. Abençoe aqueles que estão desempregados com emprego, aqueles que precisam de promoção com uma promoção, aqueles que precisam de reconhecimento do seu trabalho, do seu ofício, da sua profissão, com este reconhecimento. Abençoa, Senhor, os empresários, negociantes, comerciantes, empreendedores, profissionais liberais. Abençoe a tua igreja, Pai, que a tua igreja seja muito próspera, que a tua igreja seja uma igreja rica. Nós profetizamos e liberamos, Senhor, esta palavra sobre a vida dos teus filhos, e nós cremos que quando nós cuidamos das tuas coisas, o Senhor cuida das nossas coisas. Em nome de Jesus, abençoe os que contribuíram, os que não contribuíram, os que puderam, o que não puderam, os que deram e o que não deram. Abençoe igualmente, em nome de Jesus. Amém. Dá para ir, Mate? Só um minutinho só. Dá para ir ou não? Dá?
Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo com muita atenção comigo, é rapidinho, tá? Aumenta o volume, tá? Com muita fé e gratidão, para que o som deste momento único fique gravado em seu coração para sempre. Parabéns por ter superado e vencido essa tão difícil batalha. Seu Heriberto é um exemplo de força e superação a todos nós. Bem-vindo a essa nova etapa de sua vida. Paz e bem. Esse é o meu pai, foi curado de câncer na próstata. Nós estamos felizes e glorificamos ao Senhor por essa vitória. Aleluia, glória a Deus. Vamos embora? Vamos embora? Domingo aqui, tá bom? Às 7 horas da noite, somente um culto, tá bom? Vão na paz, Deus abençoe. Somos mais vitoriosos em Cristo. Espera aí, Michele. Decreto, Michele. Sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário para fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para um próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Pai, abençoe os projetos de vida e os pedidos de oração depositados sobre o teu altar, em nome de Jesus. Vão na paz e que Deus abençoe vocês.